Ficou em inglês. Tem que me concentrar para me não dar bom dia! Boa noite, Tanuri! Que bom que estamos aqui, firme e forte. Boa noite, Lila Silfer. O pessoal está entrando, estou mandando link. A gente está lembrando uma aula que era de manhã, passar para a noite, a gente tem que ir lá e lembrar o pessoal que com essa vida corrida a gente esquece mesmo. Mas o Senhor está no controle de tudo. Desde já te agradeço, minha irmã. Sabe o quanto que eu te amo. Vem para cá, a sala é sua. Fique muito bem à vontade. Eu estou com o coração aqui aberto, caneta na mão e caderno aqui para me anotar tudo. Vem para cá, Tanuri. Amém. Coisa boa estar aqui com vocês. Boa noite. Nossa primeira aula à noite, hein? Continuando nessa viagem eletrizante. Muito bom ter cada uma de vocês aqui para a gente dar continuidade a esse estudo em Gênesis. Meu Deus, Gênesis é muita coisa, hein? Muita coisa que a gente já viu, muita coisa ainda que vai, né, está por vir ainda. E o Senhor nos ensinando, o Senhor revelando princípios tão importantes aqui contidos em Gênesis. Então, como o nosso tempo voa, nós vamos já entrar direto, né? Dando continuidade onde nós paramos ali no capítulo 8. Nós falamos sobre todo aquele processo de Noé, sua família dentro da arca, o dilúvio. Viajamos mesmo aqui na última quarta-feira, né? Nos imaginando ali naquela arca com Noé e toda aquela situação. E nós paramos no ponto aqui em Gênesis 8. Quem se lembra aí, nós paramos quando Noé saiu da arca, no versículo 20, na primeira coisa que Noé fez. Então, nós imaginamos, né? Eu falei, vamos imaginar como é que seria a gente um ano dentro daquela arca? Eu fiz esse desafio aí para vocês, né? Como nós ficaríamos ali dentro daquela arca? E agora, imaginando, saindo dessa arca, qual seria a primeira coisa que você faria? O que você imagina? Qual seria a primeira coisa? Acho que pisar em terra seca ia ser motivo de muita comemoração, né? Um ano ali navegando naquela arca sem ver nada, né? Em total dependência de Deus pela fé. E agora chega o momento deles pisarem em terra seca. Então, foi um momento, sim, eu imagino, de muita alegria para Noé e toda a família dele. Os animais, né, poder se movimentar. Imagina os animais presos no espaço, né, ali dentro. E agora os animais vão ser soltos. Cavalo vai correr. As aves vão voar. Imagina a alegria desse momento, gente. Precioso demais. Mas a celebração mais linda aqui que a gente vê no versículo 20 de Gênesis 8 é que Abraão, como a primeira coisa que ele vai fazer com a sua família, é levantar um altar e adorar a Deus. Então, esse primeiro ato de Noé nos fala muito, onde o coração de Noé estava, né? No Senhor. E ele vai fazer essa celebração, estamos vivos, terra seca, com um novo começo de vida, vamos fazer da maneira certa, adorando a Deus. Então, Noé e sua família, eles cultuam a Deus ali, e aqui no verso 20, a gente vai ler que Noé, então, faz um sacrifício a Deus, né? Ele faz um holocausto. O holocausto ali, o animal era queimado inteiramente. E eu queria ler com você o que está escrito aqui nesse verso. Quem tiver com a Bíblia aí, vem junto comigo aqui no verso 20, vou ler o 20 e o 21, tá bom? Diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo. Olha só, Deus falando com ele mesmo. E então ele revelou isso a Moisés, porque não teria como Moisés saber se o próprio Deus não tivesse contado a ele. E Deus disse: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do coração do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como eu fiz.
22. Enquanto durar a terra, não deixarei de dar semente e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Uau! Então aqui, na hora que Deus contempla aquele sacrifício, né? É feita, então, essa comparação aqui para a gente, né? Como eu falei, é uma linguagem na Bíblia utilizada para que a gente possa entender algumas coisas semelhante ao que nós sentimos. Então, diz que Deus, então, sentiu aquele cheiro e foi agradável. Quer dizer que ele se agradou daquilo que Noé fez. Ele recebeu aquilo como uma oferta. Agora, eu queria que você fosse comigo lá em Efésios. Anota aí, Efésios 5:2. Coisa mais linda. Nós vamos ver em Efésios 5:2 qual o cheiro mais agradável de adoração ao Senhor. Qual o sacrifício perfeito? Aqui nós lemos em Gênesis que Noé pegou ali de animais limpos. A gente vai ver em Levítico a separação desses animais que para o judeu era considerado limpos e impuros, né? Os puros e os impuros. Nós vamos estudar isso em Deuteronômio, em Levítico. Mas aqui diz que Noé pegou aquele ali dos melhores e fez o holocausto. Agora, em Efésios 5:2, olha só o que está escrito. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo como sacrifício perfeito por nós, como oferta de sacrifício a Deus e aroma suave. Olha só o paralelo que aqui Paulo está fazendo com esse aroma suave lá em Gênesis. Quando Noé, então, sacrifica aqueles animais e diz que Deus aspirou aquele cheiro e aquilo foi agradável a ele. Agora diz aqui, para que a gente ame, né? Ele está dizendo, ao ser de imitadores de Deus, amem como Jesus amou. Ele amou ao ponto de se entregar, de ser esse sacrifício perfeito, esse cheiro suave, agradável a Deus. Então, todas as coisas, como nós já falamos, no Velho Testamento, que fala de sangue, sacrifício, oferta, vai estar apontando para o que Deus iria fazer por nós, o sacrifício perfeito. É muito interessante quando a gente estuda a história e a gente vê que em todas as nações, as tribos, onde se cultua outro Deus, diferente do Deus único e todo-poderoso, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, sempre alguém tem que ofertar alguma coisa a esse Deus. E é a primeira vez, né, que é contado, nós somos o único povo, o cristianismo, que há uma inversão disso. Sim, aqui havia o sacrifício, a oferta a Deus, mas é a única religião, o cristianismo, onde o Deus oferta a si mesmo para o nosso bem. Olha que coisa tremenda. Em nenhum outro lugar você vai ver isso. Deus, ele usa o próprio filho como oferta para pagar o preço que a gente não podia pagar. Isso é incrível. A palavra propiciação, a gente vai ver muitas vezes sendo usada referente a Jesus. Jesus se tornou propiciação. Era justamente isso. Às vezes, ali, quando os marinheiros iam sair em alto mar, por isso Paulo usa essa palavra propiciação, para o marinheiro ter uma boa viagem, então ele dizia assim, olha, eu preciso ofertar algo, tributar algo para o Deus do mar, para eu não morrer afogado, para eu voltar vivo. E aí Deus usa essa palavra propiciação por nós. Em vez da gente pagar, ele se faz pagamento por nós. Ele vai lá e se faz propiciação e paga o preço por nós. Isso a gente só encontra no cristianismo. Mas voltando aqui nós vimos que o sacrifício perfeito, Jesus, né? Esse sacrifício de Noé também já fazia uma alusão do que seria o sacrifício perfeito para Deus, que era Jesus. Aceito por Deus, o sacrifício que Deus aceitaria, que era o próprio filho dele. E agora, em 2 Coríntios, vai dizer que nós também, Jesus, vamos ser esse bom perfume, esse cheiro
que vai agradar a Deus? Em 2 Coríntios 2, versículo 15. Anota aí também. 2 Coríntios 2, versículo 15. Olha que interessante. Paulo agora está dizendo, né, que esse conhecimento de Deus, levar a Cristo, assim nós nos tornamos esse bom perfume, esse cheiro que agrada a Deus. Nós também podemos ser agradáveis a Deus, a nossa maneira de viver, o nosso jeito, né, de comunicar Cristo, como representantes mesmo de Cristo aqui na Terra, isso se torna um cheiro agradável para Deus. Somos agora esse bom perfume que agrada o nosso Senhor. E aí, continuando aqui em Gênesis, a gente vai entrar agora no capítulo 9, e a gente vai ver que depois que Noé e sua família descem da arca, depois que ele faz esse momento de celebração, de culto ao Senhor, que agradou o Senhor, e que o Senhor diz para ele mesmo, né, como Moisés está relatando aqui, olha, enquanto tiver terra, as águas não vão mais destruir a vida humana. Não haverá mais isso. E haverá sempre dia e noite, inverno, verão, plantio e colheita. Então, Deus está dizendo, a ordem da terra não vai ser alterada. Tudo vai estar na sua normalidade, no controle das minhas mãos, e a terra não será mais destruída por água. E aí, então, Deus passa a falar com Noé e com seus filhos. E aí já começa o capítulo 9. Eu tenho muitas perguntas hoje para responder nesse capítulo 9. Tem muita coisa aqui no capítulo 9. Mas já começa, então, Deus abençoando Noé e seus filhos. A gente lembra que lá no jardim foi assim que Deus fez também com Adão e Eva, não foi? Deus os abençoe e disse, olha, agora multipliquem-se, encham essa terra, esparrame nessa terra. Era a bênção que Deus estava dando, o consentimento, para que eles fossem felizes, para que eles se multiplicassem, abençoando ali o primeiro casal, o primeiro casamento, com a bênção da multiplicação. E dizendo para Adão e Eva lá no jardim, olha, domine sobre tudo isso aqui, cultive, cuidem desse jardim, domine. E agora é como se novamente Noé fosse como uma representação do primeiro Adão ali, de novo, começando tudo de novo. E Deus vai abençoar Noé e sua família dizendo a mesma coisa. Olha, agora multipliquem-se. Né? E Deus fala isso não só para Noé, mas também fala para os animais. Multiplique e enche essa terra. Olha só que coisa interessante. Lá na arca a gente viu que entrou quem? Noé, a esposa, os 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, e as esposas dos seus filhos. Então, entraram casais, macho, fêmea de animais, né? Deus mandou colocar macho e fêmea, e homens e mulheres. Então, a bênção da multiplicação só ocorre nessa ordem natural, perfeita, como o nosso Deus projetou. Quando mudam essa ordem aí, não existe a bênção do Senhor. Nós podemos dizer isso aqui já baseado no início de Gênesis. Não tem como. Essa bênção de serem fecundos, se multiplicar, Deus só entrega para a criação que ele fez da forma correta. Homem e mulher, macho e fêmea. E aqui Deus vai dizer, então, ó, pode encher essa terra de novo. E agora Deus fala como ele falou com Adão, né, parecido, sobre o domínio, mas ele vai dizer assim, ó, vocês também vão poder comer, né? Vocês vão poder caçar e comer desses animais. E o Senhor fala, os animais agora vão ter um outro tipo de relacionamento com vocês. Vocês vão subjugar, vocês vão dominar os animais, né? E vão poder se alimentar dele. O que a gente conclui, então, pode até ser que antes disso eles comiam carne, mas não é relatado na Bíblia. A partir daqui, do verso aí 1 ao 7, é que está as ordenanças, né? Aí no 2, olha só como está escrito. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar estarão nas vossas mãos, serão entregues a vocês. Tudo que se move e vive será por alimento.
Assim como eu dei a erva lá, né, do campo. Então, dá para a gente entender aqui, fica subentendido, né, que antes eles só se alimentavam, então, dos frutos, dos vegetais, e agora Deus está dizendo, vocês podem comer da carne. Mas aí o Senhor, vou começar com a primeira pergunta que já me foi feita. Mas o Senhor faz um adendo aqui, ele diz, ó, mas vocês não vão comer da carne com sangue, ou da carne sufocada. O animal, para ser comido, ele vai ter que ser sangrado, esse sangue vai ter que sair, porque esse sangue representa a vida. Então, você vai se abster desse sangue e vai comer essa carne sem o sangue. Então, lá em Levítico, a gente vai ver essa ordenança com mais clareza, e a gente vai ver tudo como Deus disse ali que deveria ser feito. Que o animal não podia ser estrangulado, né, sufocado, por isso a carne sufocada. O animal morto por estrangulamento, não podia ser assim. Ou se eles estivessem andando pelo campo e o animal visse um animal morto ali, morreu de alguma coisa, uma doença ou qualquer coisa, eles também não poderiam comer aquela carne ali, que eles não sabiam como que aquele animal tinha sido morto. É interessante a gente pensar, tem coisas que a gente fala assim, mas por que tem isso na Bíblia, né? Que sentido tem de ter isso na Bíblia? O nosso Deus, ele é perfeito nos detalhes. Eu me lembro a primeira vez que eu estava lendo livro de Deuteronômio, Levítico, e que eu fiquei tão maravilhada quando eu cheguei num trecho onde Deus dava ordenanças de higiene. Lá, quando a gente chegar lá nesse livro, vocês vão ver. Tinha uma ordem sobre a higiene do povo. Como é que o povo tinha que se comportar ali nos 40 anos, né? Que eles passaram no deserto. A gente vai ver Moisés falando sobre isso detalhadamente, para que eles não adoecessem, o lavar as mãos, o ir caminhar alguns quilômetros fora do arraial, do acampamento, para fazer as necessidades, o enterrar aquilo ali, para que eles não fossem contaminados. E eu achei aquilo tão maravilhoso, porque um Deus santo, perfeito, criador de tudo por excelência, se preocupar de ensinar o homem a ter higiene, a cuidar de coisas que a gente fala assim, detalhes, mas por causa do amor dele, paternal amor, cuidadoso amor, para que eles não viessem a se adoecer, né? Estavam ali no deserto, não tinha recurso médico. Então, Deus pensava em tudo. E essa carne também de um animal morto ali, sem saber por quê, poderia adoecer, eles poderia fazer mal, né? Então, por conta disso, Deus traz todas essas ordenanças aí. E Deus vai falar que o sangue, então, aqui tem um símbolo muito forte, o símbolo da vida. E ele vai dar uma outra ordenança, ele vai falar, olha, eu vou requerer o sangue de homens e animais. Um homem não pode mais matar o outro e ficar impune. Olha só o que é que Deus está estabelecendo aqui também. Lembram que lá, antes de Noé entrar na arca, a gente viu que a maldade tinha se multiplicado ao ponto de Deus olhar e dizer, não dá mais, chega. Lembram da gente falando do Ameleque lá, o parente de Caim, que matava e contava vantagem, que tinha o valentão, que matava, e nos dias de Noé o trem estava pior ainda. Então, agora Deus vai estabelecer ordem nessa terra. E vai haver algumas punições, consequências para algumas atitudes do homem que ele vai ter que pagar. E a máxima aqui é que se um homem matasse o outro, seu semelhante, o igual a você, se fosse assassino daquele homem, ele tinha que pagar com a própria vida dele. Vai ter uma ordenança até para animais. Interessante como Deus pensava em tudo. Olha que coisa! Quando eu li, eu falei assim, gente, só Deus para pensar em tudo isso. Que até um animal, por exemplo, um touro, né, um boi com chifre, se ele chifrasse uma pessoa e matasse aquela pessoa, viesse a morrer, e se fosse um boi que fizesse isso constantemente, ele tinha que ser executado, porque ele estava colocando em risco vidas humanas. E agora nós vamos entender o porquê essa atitude de Deus aqui, como que Deus coloca isso com uma relevância muito, muito grande. Leiam aí comigo, olha.
O verso 6, Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O que Deus está dizendo para mim e para você aqui? Olha, você, Mônica, é a imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Eu não posso ir contra a imagem de Deus em você, eu não posso matar. Eu não tenho o direito de tirar a vida de alguém que é a imagem do Deus Criador. Então, Deus ele está dando uma relevância muito grande a isso aqui. Deus está dizendo, eu não aceito o assassinato sobre a terra, isso é abominável. A gente vai ver que lá nos mandamentos que Deus entrega a Moisés, lá na frente a gente vai estudar isso, a gente vai ver as ordenanças e lá tem não matarás. A gente vai ver em João, em 1 João, que o negócio é mais apertado ainda, porque a palavra vai dizer, aquele que odeia o seu irmão se torna assassino dele. Então, Deus ele tem a vida, a preservação da vida como algo muito importante, de máxima importância, e por isso, então, ele está estabelecendo aqui. Se alguém vier a ser assassino do outro, ele vai ter que pagar com a própria vida dele. Esse derramamento de sangue. Aí, lá nas ordenanças, né? Depois, se vocês quiserem ler mais a fundo, vocês vão ver lá em Levítico 11:3, vai estar falando. Em Deuteronômio 14:6, também vai falar mais sobre isso. Vão ter essas ordenanças. E é interessante que Deus pensou em tudo. Ele diz, olha, pode acontecer de ser em legítima defesa, aí o homem não vai morrer. Aí ele vai dizer, se um ladrão entrar na sua casa, até hoje isso faz parte da nossa lei, né? Se um ladrão entrar na sua casa e você, para defender a sua vida, o ferir de morte, você não vai ser acusado de assassinato. Você estava defendendo a vida. Então, ali vai ter nas leis, quando a gente chegar lá em Levítico, a gente vai aprofundar nisso, tudo certinho, com detalhes, Deus preservando a vida. Então, aqui, depois que Deus disse tudo isso aí a Noé, né, e aos seus filhos, Deus os abençoou, e aí ele vai dizer, agora eu vou estabelecer com vocês uma aliança. O nosso Deus é Deus de aliança. Ele gosta de fazer pacto, de compromisso com o homem. Ele fez com Adão lá no jardim. Adão quebrou a parte dele, né? Porque Adão foi lá e comeu do fruto que Deus ordenou que não podia comer. Ele faz agora essa aliança aqui com Noé, que é uma aliança que não é só com Noé, ele diz para com toda a terra. Porque para sempre essa aliança com Noé estaria então preservada ali. E qual é essa aliança? O Senhor diz, olha, eu não vou destruir. Agora Deus repete aquilo que ele falou com ele mesmo. Só que agora ele diz para Noé isso. Eu não vou destruir mais a terra, os seres viventes que eu fiz, né? Com água, e no verso 1 vai dizer, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne pela água do dilúvio, nem mais haverá dilúvio sobre a face da terra. No versículo 12 ele vai dizer, disse Deus, este é o sinal da minha aliança. Deus ele gosta de símbolos visuais para a gente se lembrar da aliança. A gente, né, nós que somos, os que são aqui casados e que usam uma aliança no dedo, um anel, não sei quantos aí tem, qualquer um outro que não me conheça, que não te conheça, andando pela rua, se bater os olhos na sua mão esquerda e ver uma aliança neste dedo, vai saber que você é casado ou casada, você é de alguém, você tem um dono, uma dona, você pertence, você tem uma aliança de compromisso, você é compromissado com alguém. Então, Deus, ele sempre que ele fazia um pacto, uma aliança, ele deixava um sinal, um símbolo, para que a gente se lembrasse daquilo, todas as vezes que olhássemos, soubesse que o Senhor fez uma aliança conosco. E aqui é interessante que Deus vai dizer que essa aliança, que é o arco-íris, né? Ele diz, o meu arco eu vou colocar no céu entre as nuvens. Toda vez que esse arco aparecer... gente, o arco-íris é um trem lindo demais de se ver, não é? Eu sou apaixonada com arco-íris. É lindo, é lindo. Aquelas cores no céu. Eu não sei se vocês já viram,
quando ele está bem assim, né? Bem forte as cores, né? Que ele faz aquela curvadura assim bonita, que demora a desfazer lá no céu, a beleza daquilo. Eu me lembro quando eu li isso a primeira vez, eu falei, uau, o arco-íris então é isso. É um símbolo que o próprio Deus colocou marcando lá. E aqui é interessante que ele diz, para que eu me lembre desse compromisso que eu tenho com vocês. Olha que lindo! Ele está dizendo toda vez que o meu arco, né, cortar o céu ali depois das águas, da chuva, eu vou me lembrar que eu tenho um compromisso com vocês de nunca mais destruir a terra com água. Sabe uma coisa que o amor de Deus nos faz entender? É como quem é pai e mãe aqui vai saber bem do que eu estou falando. Quando a gente precisa corrigir um filho, é ruim, não é, Mônica? Quando a gente precisa corrigir um filho, eu acho que dói mais na gente do que neles. Eu lembro da época que eu aprendi sobre a correção, eu chamava de varinha do amor. Eu ouvi, né, um estudo sobre isso, conversei com meus filhos, falei, a partir de hoje, agora a correção vai ser assim, ó, que essa varinha é a varinha do amor, porque o amor corrige, o amor coloca limites. Mas como é doloroso para a gente executar isso. Então, eu imagino que quando Deus diz isso, né, esse amor de Deus que não queria, né, ter que impor essa punição tão severa. Mas então aqui ele está dizendo, olha, eu vou me lembrar todas as vezes que eu olhar para esse arco, e eu não farei mais dessa forma. As águas do dilúvio não vão cobrir mais a terra. Então Deus faz essa aliança aqui com Noé, que é uma aliança perpétua, né? Até enquanto tiver vida aqui nessa terra, nós veremos no céu esse arco de Deus, essa aliança de amor conosco, dizendo que nós seremos preservados disso. E aí, então, a gente vê que Deus continua fazendo alianças, né? Ele fez aliança, mais na frente a gente vai ver aqui com Abraão, da circuncisão. Era outro símbolo, né? A circuncisão em todo homem, né? Nascido ali no povo de Deus, trazia aquela marca nele, aquele símbolo de uma aliança, que aquele seria parte do povo de Deus. Então, agora eu quero que você vá comigo num dos textos mais lindos em Lucas, onde Deus fala da última aliança, a nova aliança feita em Jesus. Então, vamos abrir. Abre aí comigo. Deixa eu abrir aqui. Lucas 22. A partir do verso 19, eu te aconselho ler esse texto todo aí de Lucas, porque é lindo demais. Mas hoje nós vamos ficar só com o verso 20, que vai dizer que Jesus estava na mesa com os discípulos, ceando, era a última ceia dele ali, antes dele ir para esse sacrifício perfeito, antes dele ser esse cheiro agradável, essa oferta perfeita a Deus, antes dele ir à cruz, de cada gota daquele sangue, né? Deus falando lá sobre a importância do sangue como um símbolo de vida, e Jesus derramou cada gota desse sangue dele para que eu e você fôssemos preservados em vida, para que tivéssemos vida. Aquele sangue dele foi derramado ali. E aqui, antes desse momento, né, dele ir para o Getsemane, que a gente já conhece a história, Jesus, então, vai tomar a última ceia, e ele mesmo vai fazer essa declaração no versículo 20, de Lucas 22, versículo 20, que está escrito assim, semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança. Olha aí Jesus revelando para a gente a nova aliança de Deus conosco. A nova aliança no meu sangue, que será derramado por todos vocês. Então, o sangue de Jesus, né? Ali o vinho estava simbolizando este sangue que seria derramado, e esta era a aliança, a nova aliança. Esse compromisso que Deus fez conosco, que neste sangue nós seríamos salvos. Por este sangue, purificados de todo pecado. Por intermédio deste sangue, a minha conta, a minha dívida paga definitivamente.
não tem mais conta. Não tem mais outro preço a ser pago. Não há necessidade de sacrificar mais animais. O Senhor estava dizendo, olha, chega com isso. Isso não resolve nada. Eu vou mostrar qual é o sacrifício perfeito. E uma vez só, o meu filho vai derramar este sangue. E tudo, então, estará selado nele. Aquele que crer nesse sacrifício, pela fé, agora tem uma aliança comigo eterna. Eterna, sem fim essa aliança que Deus fez com a gente no sangue de Jesus. Este é o símbolo, né, da nova aliança, esse cálice, o sangue de Jesus derramado por todos nós. Uau! A gente vê agora o Senhor cumprindo, né? Já cumpriu em Jesus. Por isso que quando lá na cruz ele diz, já está consumado. Está tudo consumado, está pronto, foi feito. A parte da aliança do Senhor, ele nunca quebra, ele nunca revoga, ele nunca volta atrás. A dele é certeza que vai ser cumprida. Sempre é o homem que vacila na parte dele, mas o Senhor não, ele cumpre. Então, todo aquele que depositar fé em Jesus, nesse sangue que foi derramado, será salvo. Pronto e ponto. É assim que funciona a aliança da parte do Senhor. Então, em Hebreus 12, 24, né, vai estar falando também que esse sangue, por causa deste sangue, né, Jesus é mediador de uma nova aliança. Anota aí para você ler depois, Hebreus 12, 24. Jesus, ele é mediador, ele que faz essa mediação de uma nova aliança que Deus faz conosco através do seu sangue. Então, essa aliança ela é descrita aqui no Novo Testamento como essa aliança perfeita. Então, vamos lá. A primeira pergunta que me foi feita, né, sobre o sangue é isso, porque não se pode comer. E ainda até hoje, a carne com sangue. Voltando aqui, né, não onde que eu estava. A carne sufocada, estrangulada, ou quando a gente faz uma galinha. Quem já comeu muito aí a galinha a molho pardo, né? Aqui em Minas fala assim. Não sei como fala aí. Como é que fala aí na sua terra, Mônica? É também? Galinha molho pardo. Com sangue, né? E aí algumas pessoas têm essa dúvida. E hoje, pode ou não pode comer? Como é que é isso? E alguém me perguntou sobre um texto que está em Atos 15. Atos 15, do 20 ao 28. Acho que eu vou abrir aqui, porque é bom que a gente lê juntos, né? Atos 15. Vamos aí comigo. Atos 15, do 20, talvez pode ser sua dúvida também, né? Então, é bom a gente ler e esclarecer aqui para todos. Ali estava acontecendo, ali na igreja, um problema. Qual era o problema? É que quando alguém, né, que não era do povo judeu... Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir direitinho aí, gente? Tá? Beleza. Ele vinha para o cristianismo agora... Ele não era circuncidado, ele não tinha esses costumes, ele comia de tudo, ele não tinha essa prática de se abster de algumas comidas. Estava sendo imposto para ele aquelas regras que Deus tinha dito lá para o povo judeu, que era do povo judeu, como a circuncisão que foi entregue a Abraão. Por isso que no Novo Testamento a gente vai ouvir dizendo assim, agora a circuncisão não é mais na carne. A circuncisão era aquele que era feito, né, no crepúsculo do pênis do homem, né, aquele corte, aquela marca. Aí no Novo Testamento a gente vai ouvir aqui que a circuncisão agora é no coração. Deus nos marca no nosso coração. Somos marcados ali, né? Paulo vai explicar muito bem sobre este assunto da circuncisão. Mas aqui no contexto que a gente vai ler aqui em Atos 15, aqueles irmãos judeus estavam querendo praticamente obrigar, né, à força, aqueles que se converteram ao cristianismo e não eram judeus, de ter as práticas judaicas também. E isso não era uma ordenança de Deus para eles, nem é para mim e para você. Já começa a clarear a sua ideia a respeito disso. Aquilo foi entregue somente para os judeus, naquele contexto. Mas aqui, olha só o que está escrito, nós vamos ler no 20. Mas escreve-lhes, depois de muita, né, conversa aqui, eles foram chegar num consenso de que não precisava eles circuncidar.
mas que era bom, então, que eles guardassem algumas coisas, abstessem das contaminações de ídolos, da idolatria, né? Bem como de relação sexual ilícita. Então, aqueles que vinham para o cristianismo agora, eles também tinham que ter uma conduta, um comportamento, né? Em relação sexual ilícita, da carne de animais sufocado e do sangue. Versículo 20 vai dizer isso. Então, a pergunta foi feita justamente sobre isso. Então, eu e você, já que foi dito aqui em Atos, também não podemos comer o sangue de animais? Nós não temos uma resposta exata para isso, mas a gente vai ver que em Romanos, por exemplo, Paulo vai dizer que ele entende que não há mais nenhuma carne contaminada, não há mais nenhuma comida contaminada, que tudo é puro para os puros, que não tem porquê isso. Mas, até hoje, muitas pessoas preferem não comer. Então, também ali em Romanos, a gente lê, ó, aquele que come, come para Deus. O que não come, para Deus também não come. Então, que nenhum julgue o outro. Nem o que come julgue o que não come, e nem o que não come julgue o que está comendo. Então, é uma questão da nossa consciência com a gente mesmo. O que a gente entende por isso? Porque não vai ter um versículo específico agora no Novo Testamento dizendo, está liberado, vocês podem comer. Então, é isso que nós entendemos. Nós não podemos acrescentar nada à palavra. O que tem relatado e escrito é isso. E aí, cada um vai seguir segundo esse entendimento. Tem vários textos aqui, como nós já lemos algumas vezes aqui para trás, que nos deixam nesse impasse, não é mesmo? De como é que a gente vai se comportar. Então, o certo é que a gente tem essa liberdade de comer, dando graças a Deus, a palavra diz em outro texto, né? Tudo que você rende graças e agradece a Deus, come tranquilo, come sem preocupação, é o que o Paulo estava ensinando. Paulo falava esses dias mesmo, a gente estava lendo esse texto, né? Na outra sala aí do Zoom. Sobre os fracos na fé e os fortes na fé. Uns acham que tem que guardar dias, outros não. Falta 3 minutos? Uau, voou! Até eu assustei aqui. Voou demais, hein? Então, aqui no restante do capítulo 9, a gente vai ver que logo depois, Abraão, ele vai plantar uma vinha, depois de muito tempo que já tinha saído da arca. Como o texto continua, e parece que foi no mesmo dia e sequência. Não, muito tempo depois, os filhos dele já tinham filhos. Ele era agricultor, plantou uma vinha, bebeu desse vinho, não é? Embriagou. E aí a gente vai ver a confusão também que deu por causa disso. Então, a gente entende aqui, para encerrar esse dia de hoje, dessa bondade de Deus, esse Deus de aliança, esse Deus que quer preservar a vida, esse Deus que nos ensina a olhar para o nosso semelhante e a reconhecer que é semelhança dele, que eu e você somos semelhança dele, por isso a vida é tão importante. A saber que o Senhor tem uma aliança agora eterna conosco, no sangue de Jesus. E a gente vai ver que o homem, ainda que sendo falho, como Noé, que andou com Deus, um homem que nos ensinou tanto, também pisou na bola, como eu e você. Também erra. E há consequências disso, e a gente vai ver na próxima quarta-feira, com a graça de Deus. Para a gente encerrar, eu quero tentar encerrar na próxima quarta-feira, esse bloco de 11 capítulos de Gênesis, para a gente já começar em outra história e viajando agora com Abraão e os patriarcas. Espero que essa aula tenha trago mais aí crescimento para você, que tenha sido relevante. Nós vamos terminar agradecendo ao Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu és o Deus de aliança, porque selou conosco uma aliança eterna no sangue de Jesus. Obrigada por este amor perfeito que nos comprou nesse sangue. Não foi com coisa corruptível, não foi prata, não foi ouro, foi o sangue do teu filho. Obrigada por cada detalhe de amor que o Senhor nos revela na sua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar também a sermos fiéis contigo, como tu és conosco, na aliança de amor que temos contigo. Que sempre sejamos lembrados dessa aliança eterna de amor e sejamos fiéis ao Senhor também nesse relacionamento. Assim nós oramos agradecidos